Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, um momento de estudo da Palavra do Senhor nas noites de quinta-feira. Hoje nós estamos dando início a mais uma série curta de estudos que teremos o privilégio de fazer juntos aqui, também com transmissão pelo canal do YouTube da igreja. Aqueles que estão acessando pelo YouTube, eu dou as boas-vindas também. Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou pastor aqui na Primeira Igreja. E nós, pela graça do Senhor, haveremos de estar juntos nestas próximas semanas, neste mês de junho, até Mercê Divina, a primeira quinta-feira do mês de julho, discutindo o tema, o assunto Temas Essenciais da Missão da Igreja hoje, não é? Considerando algumas mudanças experimentadas pela nossa sociedade ocidental contemporânea e que demanda a compreensão ou reflexão de alguns conceitos básicos da nossa fé cristã para que nós sejamos eficazes no testemunho do Evangelho de Cristo. Não apenas temas do ponto de vista de conteúdo, embora também, mas também algumas posturas. Bem, esse é o tema. Hoje nós vamos dar início a esta série, estudando precisamente um conceito simples, mas que tem sido debatido significativamente na época contemporânea, que é a missão da igreja. Eu convido aos presentes a nos colocarmos em pé. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para o estudo desta noite. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa para estudarmos a tua palavra, Senhor. Nós somos o teu povo que, fazendo uso da liberdade que tu nos dás, do privilégio de nos reunirmos, ainda que em número limitado, nesta época difícil que estamos, fazemos uso desta liberdade e destas condições para buscarmos a instrução do Senhor. Dizemos ao Senhor que nós necessitamos da tua iluminação. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e pedimos que tu nos assistas conforme a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos fazer essa série de estudos em diálogo com uma obra pequena, porém clássica, do teólogo britânico falecido há alguns poucos anos atrás, o John Stott, chamada A Missão de Cristo no Mundo Moderno. Embora ele tenha escrito ainda no final do século XX, portanto já temos algumas décadas em que este material foi escrito. Contudo, a sua relevância tem feito com que ele tenha sido reeditado e usado, né? O John Stott era pastor da igreja anglicana, a igreja baixa, a igreja de perfil conservador, evangélica, de fé reformada, e profundamente engajado na vida da igreja, com seu ministério pastoral conhecido. Nós tivemos até um período em que um dos pastores que serviram aqui, o reverendo Rodrigo, passou um tempo, estudou lá, né, junto no ministério do reverendo John Stott, sobre pregação. Se destacou como um expositor bíblico. Os seus livros no Brasil foram inicialmente publicados pela ABU, Associação Bíblica Universitária, bastante usado para o ministério entre jovens universitários, dada precisamente essa sua capacidade reflexiva, embora não dificultosa, né? Alguns acadêmicos acabam desenvolvendo um linguajar muito difícil de ser acompanhado. Não é o caso de John Stott. Ele era um pastor de igreja, pastor da All Souls Church, igreja em Londres, e assim serviu. E nós vamos, portanto, fazer um diálogo com esta obra, né? Digo diálogo porque nós vamos seguir a proposta e considerando alguns pontos, inclusive algumas coisas que porventura já têm até mudado, desde o seu falecimento até hoje, nós vamos considerar. Bem, como eu falei, hoje nós vamos começar com o primeiro ponto, que é precisamente o primeiro capítulo. Eu, de antemão, posso antecipar para vocês os temas quais serão que nós vamos trabalhar, porque são exatamente as partes do conteúdo aqui. O primeiro é a missão da igreja. O segundo, evangelismo. O terceiro, diálogo. O quarto, salvação. E o quinto, conversão. Então a gente olha assim, não há nenhuma novidade nesses conceitos, né? Todo mundo que seja cristão está de alguma maneira familiarizado com temas como missão, evangelismo, diálogo, salvação e conversão. Porém, você acompanhando, você perceberá que em virtude de algumas mudanças ocorridas no mundo ocidental,
a saber precisamente um afastamento da influência do cristianismo no cidadão contemporâneo, nós precisamos sim voltar para estes conceitos, não apenas para reafirmá-los, mas repensar a própria postura diante deles, uma vez que nós não vivemos mais em uma sociedade cujo pano de fundo religioso é o cristianismo. E não dá para nós pressupormos mais que, ao falarmos sobre estas coisas, estamos falando com pessoas que conheçam e concordem com estes conteúdos. O mundo mudou significativamente, desde o próprio conceito de Deus, espiritualidade, não é? Até mesmo outros conceitos, o que demanda também, não apenas conceitos, como práticas, um repensar nosso agora, não apenas com relação à sociedade, mas nosso. O que é que esse mundo contemporâneo espera de um mensageiro e como a igreja cristã haverá de responder a esta nova realidade que nós enfrentamos. Se nós pegarmos o exemplo da própria Inglaterra, onde serviu John Stott, a Inglaterra hoje é completamente diferente da Inglaterra protestante, da reforma protestante, dos símbolos de fé de Westminster que nos produziu, né? É uma Inglaterra de uma minoria absoluta que professa a fé cristã e que crê. A Inglaterra que não apenas não mais, a maior parte da população não professa o cristianismo, mas há de adesão e de declaração religiosa um grupo significativo com religião completamente diferente, como o islamismo, por exemplo. É uma parte significativa pela imigração e pela presença desses imigrantes que abraçam e cultivam a sua fé, apresentam um novo cenário. Então, são realidades como essa. A nossa realidade do Brasil não é a mesma, nunca foi a da Inglaterra, né? Nós nunca fomos uma nação de maioria protestante, de professar a fé, e não somos ainda tão secularizados ou pós-cristãos quanto é a Inglaterra. O que não significa dizer que nós não estejamos recebendo a influência. O mundo ocidental como um todo tem experimentado um processo de secularização muito forte, uma divulgação de uma cultura pop pós-cristã, que questiona vários desses valores. Então, tudo isso nos coloca diante da relevância desses temas. Tá? Bem, pensando inicialmente, a discussão da missão da igreja é uma discussão que tem sido rica e intensa nas últimas décadas. Não apenas porque a própria igreja, de uma forma significativa, foi experimentando influências distintas do mundo como um todo e mudanças na sua própria teologia, influências de teologia liberal e de outras teologias que repensaram não apenas o conceito da igreja, mas também o conceito da missão da igreja. Então, por tudo isso, ela tem experimentado uma discussão muito grande e também definições diferentes. O próprio John Stott foi o idealizador daquele que foi conhecido no final do século XX como o evento missiológico mais importante para a igreja protestante, que foi o Pacto de Lausanne. Uma reflexão sobre a necessidade de voltar para uma visão bíblica da missão da igreja, por entender que, historicamente, um pouco antes, o cristianismo tinha esbarrado em dois desvios, que ele começa a colocar já aqui, né, neste capítulo da missão, dois desvios da sua missão, a saber, uma por influência do liberalismo teológico, de uma postura ecumênica, pessoas que passaram, segmentos teólogos e algumas denominações, que passaram a olhar a função ou a missão da igreja basicamente como um organismo social presente na sociedade. A esfera espiritual da igreja, o seu papel como uma agência do reino de Deus sobrenatural, de caráter espiritual, de regeneração, de novo nascimento, ou mesmo de santidade, de adoração, aquilo que é mais exclusiva à vida da igreja foi se ofuscando e até mesmo diminuindo o impacto da queda na humanidade e olhando muito mais o campo e a sociedade como um campo de atuação da igreja. E, num certo sentido, parece que até confundindo o papel e a função de igreja e Estado, que foi uma das coisas que se separaram, né? O que sobra, de tal maneira, é que a igreja acaba ficando quase com, basicamente, ação social para exercer. Todas as nações que
enveredaram por esta influência, as igrejas que abraçaram este pensamento foram perdendo a sua vitalidade, e é fácil a gente perceber, porque a pessoa sair de casa para ir para uma agremiação, que normalmente não é tão confortável sentar nos bancos, né? Não é um entretenimento tão moderno assim, para ficar ouvindo sobre demandas sociais, o custo é muito alto, né? A tarifa da mensalidade é 10% do seu salário e o benefício de retorno é muito pequeno. Então, assim, há outras maneiras de você se envolver, se engajar na mudança da sociedade, que seja mais barato, mais confortável. Então, o resultado é que muitos foram pouco a pouco se afastando e essas igrejas foram minguando. Por outro lado, em reação a esse liberalismo teológico, algumas igrejas afirmaram e delimitaram profundamente o conteúdo da sua fala e a limitação da sua, ou delimitação da sua atuação a basicamente a evangelização. Então, assim, o que nós temos que fazer aqui é pregar o evangelho e nada mais. Não nos envolvemos com nada mais do lado de fora. Não é problema nosso, é problema da sociedade. A igreja está aqui para pregar o evangelho só. E quando pregar o evangelho, diga-se de passagem, uma receitinha com alguns poucos itens. Nem mesmo o todo da palavra de Deus era pregado. Temas que não tocavam mais especificamente a vida da igreja acabavam sendo relegados a um segundo plano, a um segundo momento. De tal maneira que a igreja ficava concentrada na tarefa da evangelização e na fala da evangelização, com uma mensagem muito reduzida também. Então, em virtude destes dois desvios, foi que o Pacto de Lausanne foi pensado e idealizado por John Stott, mas por teólogos protestantes do mundo todo. Foi sediado em Lausanne, na Suíça, e ela visava o propósito de restaurar a compreensão bíblica da missão da igreja. Daí nós temos a frase, slogan clássica do Pacto de Lausanne, que é o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Nós podemos até definir, resumir a proposta do Pacto de Lausanne como a restauração da integralidade do evangelho. A integralidade do conteúdo é tudo que Deus revelou na sua palavra. Nós não devemos, presta atenção que isso é importante, pode parecer uma coisa simples, mas é preciso ser dito hoje ainda. Nós não podemos ter assunto tabu na fé cristã. O que Deus revelou, como ele mesmo disse a Moisés registrou lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a vocês e aos seus filhos. As ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas para vocês, para que vocês guardem e experimentem. Então, tudo aquilo que é importante para nós, Deus revelou na sua palavra. Se está revelado na sua palavra e é importante, deve ser estudado, debatido e buscado para ser experimentado. Alguns assuntos, nós temos a tentação de evitá-los, pelo desconforto, pela dificuldade, ou até mesmo por uma visão distorcida de achar que não são temas tão espirituais assim. Não estão ligados diretamente à salvação, ao evangelho. Então a gente não deveria perder tempo. Veja que eu estou usando aspas aqui o tempo todo, porque reflete essa hierarquização estranha na palavra do Senhor. Bem, deixe-me tentar comprovar um pouco mais isso que eu estou dizendo para vocês. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Vamos pegar a descrição ministerial daquele que foi conhecido como o grande teólogo do Novo Testamento, grande pastor do Novo Testamento, também grande missionário. Eu acho fantástico isso na vida de Paulo, porque não há distinção que a gente costuma fazer, né? Então, assim, se aquela pessoa é pastor, aquela missionário, né? aquele outro é teólogo. E em Paulo é tudo junto, né? E certamente o era também no nosso Senhor Jesus Cristo, nos apóstolos como um todo, nos profetas. Atos capítulo 20, Paulo conversando com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele vai se despedir deles, e aí ele nos diz estas palavras falando, olha, primeiro, a diversidade do seu ministério. Versículo 20, ele diz, jamais deixando de vos anunciar o quê? Coisa alguma proveitosa. Certo? Se era proveitoso, era útil para a vida da igreja, ele diz, eu não deixei de anunciar. Coisa alguma. Não era temas privilegiados. E de vos ensinar publicamente e também de casa em casa.
Então, um ministério numa diversidade temática de tudo aquilo que for proveitoso para a vida cristã e numa diversidade estilística. Há um ministério público e há um ministério privado, né, aqui na vida de Paulo. Aí sim, o foco no evangelho, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, mais adiante, nós vamos ver no versículo 27, a mesma ênfase na integralidade do conteúdo. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Certo? É neste sentido que o Pacto de Lausanne fala da importância do cristianismo pregar o evangelho todo. Aqui, o termo evangelho não está sendo usado de uma forma técnica, como o Lutero fazia, que era a proclamação das boas novas, o que Deus fez e faz em Cristo para redimir o pecador, mas evangelho como conteúdo da mensagem cristã. É muito comum nós usarmos nesse segundo sentido. Tecnicamente, não é bem assim. Evangelho é aquela parte da porção bíblica que fala do ato de Deus para resgatar o pecador. Tá? Nós temos, segundo a própria definição de Lutero, basicamente, lei e evangelho na Bíblia. Por exemplo, tudo aquilo que a Bíblia fala para você fazer não é evangelho. A gente pode colocar na ordem da lei. É sua responsabilidade. Isso não é evangelho, percebe? Isso é ética, é obediência. Evangelho é o que Deus fez porque você seria incapaz e você precisava de uma ação de Deus para poder ser salvo. É o que Deus faz. Então, o evangelho, portanto, é aquilo que Deus faz. Porém, é muito comum nós, cristãos, usarmos o termo, principalmente protestante, que às vezes não é muito cuidadoso com isso aqui, usarmos o termo evangelho como sinônimo de mensagem cristã. Uma vez que Cristo é o nosso Redentor, e em Cristo toda a mensagem cristã converge. Então, para nós entendermos, tem essa visão geral. O evangelho todo, para o homem todo, dizia o Pacto de Lausanne, porque o ser humano tem essa dupla natureza, corpo e alma. Não é? Eu vou falar a mensagem cristã para alguém que vive uma vida necessariamente contextualizada, não descontextualizada. Vive num tempo, numa época, num lugar, com suas lutas próprias. Por exemplo, essa época que a gente está vivendo, uma época de pandemia. Em todo lugar do mundo, as pessoas estão afetadas por esta pandemia. Se não levar isso em consideração, é uma insensibilidade muito grande, não é? Porque nos afeta a todos. Uma coisa simples, como um estudo bíblico aqui, todo mundo de máscara por causa de um decreto municipal, não é? Que diz, sem entrar no mérito da questão da segurança de saúde propriamente, mas só dizer assim, foi por causa de uma pandemia que um prefeito estabelece uma regra e isso muda consideravelmente a nossa maneira de interagir. Nós estamos mais espaçados, certo? Então, afeta o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar, não a exclusividade de alguns. E assim, o slogan do Pacto de Lausanne nos apresenta esta ideia. Bem, ele começa falando sobre um ponto que nós havíamos dito inicialmente, que são essas duas visões antagônicas sobre a missão. Uma visão, na verdade, tradicional, que vai identificar a missão da igreja como sendo a evangelização, e uma visão mais liberal ligada ao serviço dentro da sociedade. Eu tenho refletido bastante sobre isso, é a minha área de especialização, pós-graduação em teologia, e a área que me encanta também, e se produz muita coisa, e pela nossa experiência também fora, o que veio ocorrendo no mundo ocidental, basicamente no Brasil, desde a crise final do governo do pacote lulopetista, né? Onde a sociedade começou a repensar algumas ideologias e o que estava ocorrendo. Isso afetou diretamente também quem reflete missão, porque a missiologia também foi afetada significativamente pelas ideologias presentes. A América Latina é o subcontinente do mundo que experimenta uma das mais agudas, um dos mais agudos contrastes socioeconômicos que há. Então, uma concentração de riqueza em poucas pessoas,
uma massificação de pobreza muito grande aqui no continente latino-americano como um todo. Alguns países mais pobres, outros menos, mas o contraste é uma marca nossa. E embora você já possa sentir como brasileiro que não é tão fácil assim ascender socioeconomicamente falando, né? A diferenciação da remuneração é absurda em nosso país. E daí o desespero da classe média para que os filhos tenham uma boa educação, para conseguir um salário que pague um pouco melhor. A gente vê a preocupação típica de família presbiteriana, que pensa como classe média, o presbiteriano típico pensa como classe média. Só que você conversar na porta da igreja com um presbiteriano, você vê que é a preocupação típica de classe média. Segurança, ideologia, curso do filho e salário que vai ter. Se você tirar os termos Bíblia, confissão de fé ou qualquer coisa que apareça aí, é a mesma preocupação do outro que está, porque é típico da classe média. A classe média é caracterizada por aquele segmento da sociedade que teve acesso a uma melhor educação, porque a educação é o motor de ascensão social. E é precisamente estes profissionais mais qualificados que fazem a máquina dessa sociedade ir adiante. Aqueles que têm grandes recursos não são num número mais reduzido e não são aqueles que produzem a intelectualidade ou produzem porque o número é menor e eles estão administrando suas fortunas. Já a massa da população está sobrevivendo para colocar o pão, o feijão dentro de casa. Se conseguir terminar o ensino médio, já dá graças a Deus, que dizer uma qualificação. Porque não teve o acesso à melhor educação, quase que fatalmente não vai ter acesso aos cursos, quando consegue, que dão uma melhor remuneração também. Gente, o que eu estou falando é só mapear pelo IBGE que você vai conseguir perceber isso aí. De origem, claro que toda regra tem exceção, mas as exceções só confirmam as regras. Né? Em linhas gerais, é isso. E a gente já vê esse drama, né? Como países em desenvolvimento como o nosso, especialmente aqui na América Latina, a sua atuação está fortemente associada à remuneração que você teve. Dependendo do nível de qualificação, você praticamente luta para sobreviver. Em países que conseguiram equalizar isso melhor, há uma diminuição desse distanciamento dos mais ricos com os mais pobres. Principalmente a ética protestante nesses lugares, levaram à valorização do trabalho, não do status quo, que aí vem da nossa colonização portuguesa e tudo mais. É tanto que a gente carrega conosco até hoje nesse negócio de fulano tem tal formação profissional, o outro tem aquela outra que não é tão importante assim. A diferença de salário é muito grande em quem não tem, por exemplo, formação técnica para uma formação outra, e dependendo do nível também. Enfim, eu estou falando tudo isso só para ilustrar para vocês a complexidade que é e a dificuldade da vida no nosso subcontinente latino-americano. Não é à toa que este acesso aos meios de ascensão, por serem mais restritos, acabam gerando uma falta de esperança muito grande, de uma mobilidade maior em uma parte significativa da população. Isso eu senti de forma muito aguda quando, há 2 anos atrás, eu fui ministrar um curso de especialização em missiologia no Peru, por um convite que me foi feito pelo Seminário Evangélico de los Andes, nossos irmãos peruanos, uma boa parte deles presbiterianos, e vendo gente interessada e conversando com eles entre as aulas, eles falando da realidade da vida deles. Alguns que viviam na região andina, que é onde era o lugar que o seminário funciona, que estava oferecendo o curso, em Ayacucho, cidade a 2.600 metros acima do nível do mar. Nos últimos dias, até com um pouquinho de dor de cabeça, eu estava ficando, né? Porque a taxa de oxigenação é um pouquinho menor. Mas eu acho fantástica a experiência. E alguns outros que vieram da região de Floresta só para fazer o curso, né? Então, eles saíram, ficaram hospedados na casa de outros lá. Eles falando das dificuldades, dos perigos, dos riscos que eles corriam e a falta de oportunidade de uma mobilidade, de uma qualificação e de uma mobilidade. Resultado, não é à toa que foi aqui no nosso continente latino-americano que a teologia da libertação foi produzida e cresceu tanto. Porque quando você tem uma parte significativa da população
cuja realidade estatística demonstra que ela vai ter pouquíssima possibilidade de se movimentar socioeconomicamente e ascender, e você não tem estruturas favoráveis que lhes ajudem a mudar, você encontrar uma maneira de ler a Bíblia e de falar sobre Deus, que ele está a favor do desfavorecido, é muito tentadora, não é verdade? Olha, eu não tenho muita condição familiar de crescer. O governo tem as cartas marcadas, tem os seus apadrinhados aí. As oportunidades de ascender não são tão grandes, são poucas que tem. Mas se eu tiver pelo menos Deus comigo aqui para me dar uma esperança, isso me anima um pouquinho. E aí teve toda essa influência ideológica de esquerda, fortemente. É tanto que depois é condenado pela ortodoxia romana, né? O ex-papa, né? O anterior, o Ratzinger, que veio a pedir a exoneração, né? Saiu, ele era o chefe da ortodoxia na Igreja Católica Romana, e foi ele que deu um castigo no Frei Beto, né? O brasileiro, por falar estas coisas ligadas à teologia da libertação. Eu me lembro de umas entrevistas que eu vi do Frei Beto. Agora, isso não foi uma característica exclusiva da Igreja Católica Romana. Na verdade, nós tivemos no meio protestante e até presbiteriano quem contribuísse originalmente. Foi uma página meio tensa da nossa história, a década de 60, a época que teve a Revolução Militar, o golpe militar, depende da leitura, né, que a pessoa faça, mas que teve aquela virada. E os nossos seminários tinham influências de alguns professores e missionários de fora dos Estados Unidos que estavam fortemente marcados por uma teologia liberal e uma proposta revolucionária. Eu me lembro quando eu fiz o seminário em História da Igreja Brasileira, me caiu pesquisar precisamente o ano de 1964, nos exemplares do Brasil Presbiteriano. E era impressionante você ver como a pauta da igreja estava fortemente espelhada com a pauta dos jornais. O que estava ocorrendo lá fora estava sendo fortemente discutido aqui. Bem, aqui tem dois pontos interessantes, um positivo e um negativo. O positivo é que a igreja estava muito antenada com o que estava ocorrendo fora. Ela não estava alienada. A pauta, você vê, o tema do Congresso Nacional de Mocidade, o tema das coisas era o que estava ocorrendo no Brasil. Liberdades, direitos, né? A construção de uma sociedade melhor, era esse tema. Por outro lado, não era só o tema, mas também era o conteúdo e a ideologia que estava do lado de fora. Esse é o lado ruim, o lado negativo, né? E aí veja que o que John Stott coloca e denuncia aqui é precisamente isso. Ele diz, gente, são dois desvios. Você tem um desvio liberal, que é fazer da pauta da igreja a pauta secular, não apenas o tema, mas a maneira de olhar estas coisas, como se o reino de Deus fosse uma realidade secular, como se o povo de Deus fosse o menos privilegiado socioeconomicamente, que é a ideia da teologia da libertação, mas o oposto também é um desvio. Você dizer, isso não tem nada a ver conosco como igreja, isso é problema da sociedade, a gente está aqui para ensinar o breve catecismo de Westminster, vocês decorarem, e esses problemas é problema da sociedade. Isso é uma alienação. E certamente não é aquilo que a Bíblia diz de pregar todo o desígnio de Deus. Certo? Tudo bem? Está claro até aqui o que está ocorrendo? Esta é a discussão que veio muito fortemente sobre a missão da igreja. A igreja evangélica no Brasil, não só no Brasil, né, evangélica como um todo, produziu uma versão que buscava apresentar resposta para as necessidades integrais do ser humano, chamada teologia da missão integral. O conceito, a ideia, a própria nomenclatura é simpática. Eu, particularmente, acho simpático. E vem na esteira do próprio Pacto de Lausanne, quando diz o evangelho todo para o homem todo. Não é? O problema é que, de novo, quando isso cai no contexto latino-americano, com essas gravidades socioeconômicas tão grandes, e preste atenção, eu vou tentar dizer de forma devagar, porque para ter ruído aqui nessa área é rapidão, né?
pela ausência de um conteúdo bíblico de linha reformada para estes problemas, especialmente contextualizado na realidade latino-americana, a ausência disso fez com que alguns proponentes buscassem outras fontes para dar essas respostas. Deixa eu ver se eu coloco de outra maneira para ficar mais claro. Aquelas pessoas que foram se tornando, em nosso país, porta-vozes da teologia da missão integral, já não estavam apresentando uma resposta baseada na reflexão bíblica e teológica devidamente embasada numa tradição cristã segura, reformada, ou mesmo que não fosse reformada, de evangélica bíblica. Mas foram profundamente influenciadas por ideologias seculares. De novo. Por quê? Eu não vou entrar no mérito do coração das pessoas, porque Deus julga o coração das pessoas. Eu vou entrar naquilo que me faz sentido perceber do que está fora do coração, não é? Aquilo que dá para a gente comprovar. A ausência de conteúdo teológico, bíblico, seguro para responder à realidade latino-americana. Entende qual é o ponto? As reflexões que nós temos vêm da nossa tradição, que é americana e europeia, mas que não são necessariamente a mesma realidade nossa que nós experimentamos aqui. Os conflitos experimentados no continente europeu não foram os mesmos experimentados no continente norte-americano. E nós estamos falando de realidades de países desenvolvidos. Praticamente todos os países europeus experimentaram fortes tensões e revoluções populares para chegar ao nível de desenvolvimento que tem eles. Eu desconheço, pelo menos das grandes que a gente conhece, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, todos eles teve um embate muito grande. Não, tem que disseminar, tem que popularizar, tem que levar para todo mundo, até chegar a uma educação pública vasta. Todos eles, né, tiveram seus tiranos, né, também, Mussolini, Hitler, Salazar, Franco. Nós estamos falando de quê aqui? De Europa. Primeiro mundo. E como se produzia esta realidade lá? E a fé protestante ortodoxa também nasceu lá. Havia reflexões e respostas para esse contexto. Tudo bem? Estão comigo aqui? Vamos atravessar o Atlântico e chegar no Atlântico Norte agora, né? Estados Unidos da América. Os Estados Unidos nascem como nação com uma separação muito grande de igreja e Estado. Os Estados Unidos não experimentaram tiranos como a Europa experimentou, nunca. Desde o seu nascimento, desde a emancipação. Criou o presidencialismo, que foi influenciando todos os países que foram colônias europeias aqui no continente americano. Se alguém conhece, me ajuda, mas eu não consigo lembrar nenhum país latino-americano ou do continente americano que tenha um sistema diferente de presidencialismo. Então, certamente teve uma influência americana muito grande. A Europa se divide, é predominantemente parlamentarista, só para a gente pensar em termos de sistema de governo aqui, né? Já aqui se espelhou muito nos Estados Unidos da América. Eles não tiveram seus tiranos, é uma realidade praticamente bipartidária desde que foi fundada até os dias de hoje, com eleição, país com mais longa permanência da prática democrática de eleição direta para o seu governante até hoje. Os problemas dos Estados Unidos foram outros, não foram exatamente os mesmos da Europa. E os seus teólogos se debruçaram para responder biblicamente às suas demandas. Então você tem teologia refletindo sobre a sociedade, sobre a igreja, sobre a relação com o Estado, porque foi a história americana. Mas e nós, latino-americanos? Nós experimentamos uma outra coisa. Nós somos uma série de países que experimentaram uma colonização que não foi a mesma dos Estados Unidos da América, foi fortemente marcada pela exploração. Experimentamos uma miscigenação muito mais intensa, é tanto que, eu não sei como você pensa, mas eu vou dar a minha interpretação aqui, é uma pauta forçada essa questão da Black Lives Matter aqui para o Brasil. O problema do Brasil sempre foi, desde o início até hoje, muito mais socioeconômico do que étnico-social. Se uma pessoa ascende economicamente, ela entra em qualquer meio. Na cultura americana, mesmo ascendendo economicamente, ele continua segregado pela cor da pele. Então, assim, ele é rico negro. Ele não percebe assim o jeito de falar, os lugares de frequentar. Não, aqui não. Quando você ascende, você ocupa um outro status.
Não é? Claro, existem as sobreposições demográficas, você misturar uma coisa com outra, comparar os dados, e vai ver que algumas são sobrepostas, mas há razões históricas para se explicar esse tipo de situação. Por que eu estou ambientando tudo isso aqui, gente? Eu espero estar sendo claro no que eu quero. O ponto é o seguinte: nós temos os nossos problemas, mas nós não procuramos respostas bíblicas para eles. Nós somos superficiais nessa avaliação ou evitamos esta reflexão e concentramos a nossa energia apenas na evangelização e na catequização. Está errado, pastor? Bem, eu penso que está menos do que deveria ser, porque deveria chegar nesse ponto, percebe? É isso que John Stott está falando aqui. Está claro qual é a questão? Quer dizer, quando eu não encontro na minha própria tradição, nos meus livros, naquilo que me formou na minha biblioteca, um conteúdo bíblico para tratar dos meus problemas, porque os que trataram de problemas que não eram exatamente os mesmos nossos daqui, mas eram outros, esse vazio de uma explicação teológica, de uma busca de uma solução teológica para isso, levou muitas pessoas a buscarem respostas onde elas estavam sendo dadas, apesar de não serem as melhores biblicamente, mas era quem estava. E por isso que alguns proponentes da teologia da missão integral aqui no Brasil falaram explicitamente que eles usam a ótica do marxismo para interpretar a sociedade e entender o que está ocorrendo. Então, essa é a minha interpretação de por que a teologia da missão integral degringolou aqui no Brasil por uma espécie de versão gospel do que era a teologia da libertação católica romana. Mas aí fica o problema. Qual é, então, a missão da igreja? A missão da igreja é ficar aqui, é pregar o evangelho, ensinar o catecismo para as pessoas, para a pessoa estar com uma boa doutrina, e pronto, ela está cumprindo a sua missão? Ou a missão da igreja é uma realidade de transformação social, como a gente diz, olha, a Genebra de Calvino produziu uma mudança revolucionária na sociedade, os puritanos, você sempre ouve falar alguma coisa assim. Eu não sei se sempre, mas de vez em quando alguém comenta algo assim, né? Dessas sociedades que abraçaram a fé cristã, da reforma protestante, como toda a sociedade foi modificada. Mas modificada como? Foi num passe de mágica? Foi porque a pessoa agora declarou a fé? Não, Jesus Cristo é o Senhor, profecia a fé na igreja, a maior parte da sociedade fez isso, pronto, aí a sociedade agora ficou melhor. É claro que não, né, gente? Não é porque a pessoa diz, não, mas agora eu sou cristão, se eu não bebi, eu parei de beber, né? Se eu bebi, eu parei de beber, não me embriago mais, se eu jogava, agora eu não gasto mais o meu dinheiro. Tem gente que olha de uma maneira assim, até inocente, que é só dizer assim, é só eliminar os vícios e produzir virtudes que você muda a sociedade. Bem, tem um impacto muito grande. Mas a sociedade tem dinâmicas próprias que também precisam ser avaliadas. E aí com temor, mas eu vou dar exemplo de duas sociedades de pano de fundo protestante e que produziram um ato, a meu ver, pecaminoso, porém social, que são a sociedade norte-americana e a África do Sul, com a segregação racial em ambas, né? Você imaginar, o Brasil teve o período de escravidão terrível, porém, depois da abolição da escravatura, a sociedade não ficou segregada legalmente. Ficou por razões históricas de habitação, de recursos financeiros e tal. Nos Estados Unidos da América, isso ocorreu até a década de 60. Tinha escola pública para branco e para negro. Se entrava no ônibus, se era negro e um branco entrava, o negro tinha que levantar para o branco poder sentar. A maior nação protestante do mundo. A África do Sul também. Certamente faltava uma teologia bíblica da espécie humana nesse contexto. Estão comigo? Está percebendo? O que os levava a ver a vida dessa maneira era um olhar certamente não bíblico do ser humano, mas culturalmente construído, mesmo vindo de uma nação protestante. Eu estou usando isso como exemplo para dizer que não basta a pessoa nascer de novo, dizer que acredita em Jesus e na Bíblia, que aí automaticamente a sociedade vai ser mudada. Não. É preciso entender o que está acontecendo na nossa sociedade para ver onde o pecado está se manifestando nela para ser combatido.
E aqui é que vem a grande tensão. Eu tenho refletido sobre isso, bem, sempre refleti com as necessidades do campo missionário transcultural, isso ficou mais forte, porque a gente vivencia uma realidade diferente, né? Eu me lembro, só para ilustrar para vocês assim, claramente, eu acho que isso vai ocorrer com todo brasileiro. Como nós somos um povo bem miscigenado, possivelmente um dos mais do mundo, né? A segregação étnica incomoda profundamente o brasileiro. Então, eu vivia lá na Albânia, em geral o povo albanês lembra a minha família, né? São mais claros em linhas gerais, mas há alguns um pouco diferentes. E há uma minoria étnica que é profundamente alijada no convívio social albanês, que são os ciganos. Tem 3 linhagens de ciganos lá. E olha, é duro você ver que alguém visivelmente não apenas não tem as melhores condições, mas sofre preconceito e um tratamento injusto somente pela cor da pele. É duro ver isso. E isso a gente via lá muito fortemente. Eles não têm negros na Albânia, como nós temos aqui, não houve escravidão nesse sentido, mas tem os ciganos. E isso é tão forte, para vocês terem ideia, que ela se manifesta até na igreja. Quando alguém vem e converte, é aceito como cristão, como membro. Mas a dificuldade de uma pessoa não cigana de ser liderada, por exemplo, por um oficial cigano é muito grande. Ou de ter, não, o pastor da minha igreja é cigano. Até tem. Mas a pessoa não é tranquila, entende? Muito duro, né? Para a gente ver. Então, esse é um dos exemplos. Eu estou dando esse exemplo porque eu creio que vocês, como brasileiros, sentem do mesmo jeito que eu, né? A gente incomoda isso. Não é propriamente, presta atenção, dá um baldinho de água fria aqui. Não é propriamente porque a gente é cristão e tem um olhar mais bonitinho, não. É pela nossa própria história do Brasil. Os portugueses, embora tivessem os escravos, mas o português foi muito mais inclusivo e miscigenado no jeito de ser do que outros colonizadores aí. Até pela via errada, né? O cara tinha a sua esposa, mas visitava a senzala para se divertir lá por outros motivos, e aí tinha a Escravizaura. Lembra da Escravizaura, né? Aquela antiga novela que fez tanto sucesso. Enfim. Então, isso demanda que nós reflitamos sobre estas coisas. Eu gostaria de fazer uma outra definição importante aqui. Eu percebo que uma parte significativa da confusão do que é a missão da igreja está na confusão da definição desses 2 termos, e eu pretendo hoje defini-los aqui para a gente entender como é que vai trabalhar. Missão e igreja. Vou começar pela igreja. A palavra igreja, na Bíblia e na teologia, mais na teologia, que está na cabeça de cada um, né, que é a reflexão sobre o conteúdo da fé, ela não tem o mesmo sentido. E sempre. Mas é uma daquelas palavras que tem várias nuances, ou vários sentidos. E nós transitamos entre um e outro o tempo todo, porque fazemos uso desse vocábulo o tempo todo. A igreja está o tempo todo na boca do cristão, não é verdade? Vou para a igreja. Todo mundo sabe que você não está falando de igreja como corpo de Cristo, mas lugar onde você congrega e adora a Deus. Não é, estamos atrasados para ir para a igreja. Mas alguém acredita que a igreja, enquanto teologia do Novo Testamento, é o prédio aqui? Não. Todo mundo sabe que não, não é? Mas a gente usa e entende isso, não é? Automaticamente. Gente, a igreja está muito diferente. Juntar nos bancos por causa da pandemia, tem pouca gente. A gente está falando de quê? Do local onde a gente adora. Correto? Você faz uso disso. Um outro conceito. Senhor, abençoa a tua igreja quando a gente está orando. Espalhada pela terra. O que é que você está falando? Está falando do conjunto de todos os cristãos no mundo. Você não está falando de uma denominação especificamente. Não é isso mesmo quando a gente fala assim? Nós estamos falando da igreja invisível. Aqueles que são parte do povo de Deus, alcançado por Cristo espiritualmente. Agora, quando a gente diz assim, a nossa igreja precisa melhorar em algumas coisas. Nós estamos falando da comunidade local, onde nós nos reunimos. Não é? Ela tem os seus desafios, tem suas qualidades, mas percebe assim, a mesma palavra com vários sentidos. Quando nós estamos falando sobre missão da igreja, vai ocorrer a mesma coisa.
Há aspectos que a gente olha para a igreja que foram definidos pelo próprio Senhor da igreja como missão da comunidade e instituição fundada por ele. Igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja do Senhor. Mas há um outro conceito que é enquanto corpo de Cristo e cristão. Quando Paulo fala que nós somos templos, porque o Espírito Santo habita em nós, nesse sentido nós somos igreja, os desigrejados é que gostam de dizer isso, na igreja sou eu, né? Eu tenho um colega que pega e diz, você não é igreja não, cara, você é lajota. Sabe a lajota que você coloca assim, ela sozinha ela não serve para nada, né? Só quando junta um bocado é que você tampa. Então assim, não existe igreja de um só, né? Você é um tijolo, uma componente do todo. Mas o Espírito Santo habita em cada um cristão individualmente. Então, é preciso entender essa distinção da igreja enquanto cristãos na sociedade e a igreja enquanto instituição de Deus para a adoração e a proclamação do Evangelho. É fundamental entender essa distinção. A missão da igreja é reconhecidamente a competência da igreja, a tarefa que Deus legou aos seus seguidores aqui na terra para cumprir. E aí preste atenção, porque aqui tem mais uma confusão também. Tem muitas pessoas que querem ser muito puristas na teologia, vai dizer, não, a missão da igreja é a glória de Deus. Eu falei, gente, tem uma confusão. Missão, a palavra missão, diz respeito à tarefa. Eu tenho uma missão para você. Você chega lá para sua filha, eu tenho uma missão. Né? Eu vou sair, vou para o consultório médico, eu quero quando chegar em casa que a louça esteja lavada e seu quarto esteja arrumado. Isso é uma missão, né? Você deu uma tarefa, tem começo, meio e fim, tem hora para cumprir, tem prazo. O propósito é outra coisa. O propósito é que para casa esteja arrumada, o propósito é que ela seja responsável. Quando a gente diz que a igreja existe para a glória de Deus, não é missão, é propósito. O propósito de tudo é a glória de Deus. A missão é a tarefa, é a atividade que foi dada, certo? Uma pessoa estuda engenharia. Qual é a missão? A missão é planejar a construção de casa. E qual é o propósito? Que pessoas morem. Se você confunde essas duas coisas, parece que está sendo muito bonito. A missão da igreja é a glória de Deus. Não, esse é o propósito, querido. Ninguém executa a glória de Deus. Só Deus executa a sua própria glória. Faça a glória de Deus aí agora. Eu não sei produzir esse negócio, não. A glória é dele. Como é que eu vou produzir a glória de Deus? A missão é tarefa. Entende essa distinção? Então, a missão é a tarefa e nós encontramos a tarefa da igreja dada pelo nosso Senhor nas suas comissões. A tarefa da igreja enquanto instituição, o corpo de Cristo aqui na terra. Bem, a missão da igreja está dentro da missão de Deus, do que Deus está fazendo. Deus que criou todas as coisas, criador de todas as coisas, está reconciliando o mundo rebelde consigo pela obra da redenção. E usa a sua igreja como esse agente de redenção. Só que aqui é uma distinção. A igreja, enquanto instituição, recebe o legado da parte de Cristo e a orientação de que a sua tarefa é fazer discípulos de todas as nações. Há um certo consenso que essa é a visão mais abrangente e, portanto, a melhor para pensar a missão da igreja. Esses discípulos, que são cristãos maduros, são agentes de Deus no seu mundo, na sua geração. Deixa eu colocar de forma mais clara. Quando a igreja, enquanto instituição, foca na tarefa de preparar bons discípulos e é eficaz, bons discípulos atuarão na sociedade e o impacto virá na sociedade. Entende? Em outras palavras, não é papel da igreja, enquanto instituição, mudar a sociedade. Porque cada instituição tem sua competência estabelecida pelo próprio Deus. O magistrado tem a função de magistrado. Não é papel da igreja exercer o papel de magistrado. A escola tem a função de escola. Não é papel da igreja ser função de escola. Preste atenção. A família tem função de família. Não é papel da igreja ocupar o lugar da família.
Nós, como brasileiros, temos a tendência de terceirizar e de institucionalizar responsabilidades individuais. Não é assim? Os meus filhos, a escola cuida, os problemas da minha sociedade, o governo cuida, as necessidades dos outros, os outros cuidam. Até a igreja, a tarefa da igreja, a gente diz, não, isso a junta diaconal que vai resolver, eu não tenho nada a ver com isso. E a gente terceiriza tudo. Tá bom, qual é a sua responsabilidade? Ah, pastor, eu já dou o dízimo e oro, né? Entende? Então, quando a igreja cumpre o seu papel como instituição, ela forma discípulos maduros que estão conscientes de suas responsabilidades e vocações cristãs e as exercerá em cada área de atuação que Deus o levar ou colocar. Para pensar aqui e ver se isso não está bem no coração da nossa necessidade como igreja cristã no Brasil. Eu vou fazer o contraste entre o modelo cristão medieval, católico romano, e o dos nossos avós puritanos, que produziram os símbolos de fé de Westminster. A igreja medieval entendia que o cristianismo era uma espécie de teocracia. Era a igreja quem regulava a vida da sociedade. Ela coroava reis, o bispo coroava o rei, ela criava as leis, ela oferecia a educação, porque lembra que começa com a teologia, vai se expandindo, está tudo em torno lá da teologia. Ela constrói cidades. Lembra da colonização nossa aqui? Os jesuítas pegavam os indígenas lá, tiravam das ocas e levavam para as missões, né? Lá no sul ainda tem ruínas, né? De São Miguel e tudo mais. Ou seja, o cristianismo nessa visão é a igreja enquanto instituição colocando o dedo em tudo na sociedade. E isso basicamente foi destruído com a Idade Moderna. A Revolução Francesa depois, mas a Reforma Protestante também. Os nossos avós puritanos fizeram a separação de igreja e Estado. Eles disseram o seguinte, não, a competência da igreja é formar cristãos. Essa é a missão da igreja, formar discípulos, pregar o evangelho, mandar missionário, evangelista, plantar a igreja, tudo quanto é lugar. Agora é o seguinte, dá um chá de Bíblia nesse povo, para eles aprenderem a ser cristãos em todas as áreas da vida. Resultado, a cada eleição no parlamento britânico, aumentava o número de puritanos ocupando as cadeiras da Câmara dos Comuns. Até que eles se tornaram maioria e ocorreu a Revolução Puritana, com gente também ligada às forças. Bem, eu não estou dizendo que foi perfeito, não. Eu estou só dando um exemplo aqui. E a mudança na sociedade veio produzida não pela igreja e instituição ocupando tudo quanto é espaço, mas a igreja e instituição focando em pregar o evangelho e treinar os crentes que levantavam e diziam, eu tenho uma missão no mundo. Entende? Como que a gente pode resumir aqui para fechar? A missão da igreja, dialogando com esta obra de John Stott, portanto, pode ser dividida em duas. A igreja, enquanto instituição, ela deve formar bons discípulos, porque bons discípulos produzirão bons estadistas, bons ministros. A gente não vai precisar ter reverendo no ministério, porque teve crente com qualidade espiritual e teológica suficiente para ocupar com visão cristã aquela posição. Essa ideia de ter que colocar reverendo é porque faltou na membresia, aí você tem que buscar do outro. Percebe? Foi diferente daquele outro. Então, enquanto a igreja forma bons discípulos, esses bons discípulos serão agentes de Deus no seu tempo, na sua vocação. É médico, vai atuar na medicina para a glória de Deus, exercer boa influência. E preste atenção, olha como é pobre a nossa visão. O máximo que a gente consegue pensar como cristão é, o bom médico cristão é aquele que convida os amigos para vir para a igreja. Não é? Como se a única missão da igreja fosse evangelizar. Você percebe? E não. A instituição discipula. O cristão atua na sua área. Sociedade de bairro, plebiscito e por aí vai. Percebe? Então a instituição forma bons discípulos e os cristãos individuais participam da obra de redenção no seu tempo, da sua civilização, propondo leis, reformulando, atuando e tudo mais. Então, dessa forma, eu concluo o nosso estudo hoje apresentando essa definição. Me permitam ler como o John Stott apresenta. Ele diz assim, na página 41, se pudermos aceitar este conceito mais amplo de missão como serviço cristão no mundo,
e certamente aqui é a missão da igreja enquanto cristãos espalhados pelo mundo, né? Abrangendo tanto o evangelismo como a ação social, um conceito que nos é apresentado pelo modelo de missão do nosso Salvador no mundo. Então os cristãos poderiam, sob a direção de Deus, fazer um impacto muito maior na sociedade. Um impacto proporcional à nossa força numérica e às demandas radicais da comissão de Cristo. Faz sentido, não faz? Ano após ano, aumenta o número de evangélicos no nosso país. Ano após ano, aumenta os escândalos em nosso país. Por que o número de profissão de fé não está conseguindo melhorar a sociedade? Talvez porque a gente tenha reduzido a nossa missão só à evangelização. O foco da instituição é preparar discípulos. E aqui é fato, quem estuda sobre a missão no Brasil e a atuação da igreja no Brasil é de reconhecer que quando os protestantes chegaram aqui, eles viram uma sociedade tão complexa e difícil, que disseram, não dá para ser cristão no meio dessa bagunça toda. Vamos chamar esse povo para dentro da igreja, prepará-los para depois eles irem servir. Só que nunca devolveram. A gente tira a pessoa do pecado que eles estão lá, põe dentro da igreja e nós nunca conseguimos devolver essa pessoa lá para a sociedade, para ser a igreja lá na sociedade. No máximo, o que a gente tem feito é mandar a pessoa de volta para evangelizar. E aí você conversa com algumas pessoas de cabelo branco, você vai ouvir de todos eles a saudade da época que a mocidade ia para a Praça 7 fazer evangelismo lá. Mas a gente não vê ninguém sonhando e desejando ver cristãos estadistas, por exemplo. Pelo contrário, tem até pessoa que diz, crente não se mete com política. Eu digo, não, deixa para o capeta, né? Você não se deixa para o cristão, não, você deixa para o capeta que vai ficar bem melhor a sociedade. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes como igreja a não sermos superficiais na nossa abordagem da proclamação da tua palavra, mas que o anúncio do Evangelho venha acompanhado, como disse o apóstolo Paulo, de todo o desígnio de Deus para formar cristãos maduros que sejam sal da terra e luz do mundo. Como a nossa sociedade brasileira precisa de pessoas assim. Gente que atue exercendo influência cristã no seu meio. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.